Olá, eu sou Flávio Azevedo, falar com vocês rapidamente sobre a partida Coelhão 1, Cuiabá 1, debaixo de um temporal, nessa tarde e noite na Arena do Coelhão. 1-1, Coelhão e Cuiabá. O Coelhão com os resultados das partidas dessa 37ª rodada, com esse empate subiu uma posição para 12º colocado. Com o resultado negativo do Atlético ontem, apenas empatou com o Curitiba, o Coelhão já tinha garantido a sua permanência na Série B do ano que vem, entrando assim tranquilo na partida de hoje. Foram atrapalhados os planos, com certeza, da comissão técnica, a chuvona que tivemos bem na hora do jogo. No primeiro tempo, muita chuva, o gramado bom, aguentou bastante, porém, em determinado momento do jogo, na metade da primeira etapa, não tinha condições mesmo de jogo. A equipe de arbitragem, o delegado do jogo, tinha que ter paralisado a partida, para não colocar em risco os atletas. Disputas que não são boas quando o gramado está muito molhado, colocando em risco de graves contusões nos atletas. Na minha visão, a arbitragem errou não tendo paralisado o jogo. Podia sim ter paralisado. Estava ruim, inclusive, para a arbitragem. A árbitra principal optou por ficar praticamente no meio de campo apitando de longe. Não movimentou de acordo com como deve ser feito no trabalho dela, dificultando e atrapalhando o seu trabalho. A partida não poderia ter sido continuada. Como continuou na primeira etapa, praticamente não tivemos chance nenhuma criada pelas equipes, nem pelo Coelhão, nem pelo Cuiabá. Uma única oportunidade que o Coelhão teve foi uma cobrança de falta, mas a bola não chegou ao gol do adversário, pois tocou na barreira. O Coelhão praticamente não fez nenhuma finalização na primeira etapa. A finalização complicada do Cuiabá, que colocou em risco a defesa americana, foi um chute da entrada da área, cruzado, e o goleiro Cássio, com as pontas dos dedos, salvou, fazendo a bela defesa, terminando assim 0-0 a primeira etapa. O jogo foi muito aguerrido das duas equipes, foi um verdadeiro polo aquático, né? Terminando assim com o placar fechado em 0-0. Na segunda etapa, a chuva parou, atrasou o reinício da segunda etapa, pois a equipe responsável pelo gramado estava tentando evacuar, retirar a água que ainda estava no gramado. A chuva forte parou, porém tinha que acabar com as poças que tinham no campo ainda, principalmente dentro da área, que seria do lado de ataque do Cuiabá. Com esse atraso, 15 a 20 minutos de atraso para reiniciar o segundo tempo, começou a partida. O Cuiabá com 2 alterações, o Coelhão voltou com alteração. O Rafa Barcelos no lugar do Iago Souza, que tinha levado o cartão amarelo na primeira etapa. Não sei se foi por isso que o treinador retirou ele. Mas o fato que aconteceu, entrando um zagueiro no lugar do meia, que estava atuando mais como volante, e logo na segunda oportunidade, na primeira delas o Rafa Barcelos conseguiu jogar a bola para a lateral, e na segunda oportunidade o Júlio César perdeu a bola no meio de campo, ele tentou dar o passe, a bola parou na poça e o jogador adquiriu a posse da bola para o Cuiabá, e numa tabela longa com o jogador, o cria, a famosa lei do ex, né? O Carlos Alberto, em velocidade, entrou pela esquerda e chutou cruzado ao lado do goleiro Cássio, que nada pôde fazer na jogada. Eu não vi se a bola passou, foi do lado dele ou foi por baixo dele, por baixo de sua perna. Mas foi um chute forte, rasteira, a bola molhada, chute cruzado muito difícil para o Cássio, que na minha visão não falhou no gol. 1-0 aos 3 minutos para o Cuiabá. Merecido não, como eu disse, a primeira etapa foi
mais aguerrido do que tecnicamente jogado, pois o gramado não permitia um bom jogo. E o Coelhão, na sua maneira de ser, foi para o ataque, não sentiu o gol e foi de todas maneiras tentar o empate, trazendo a equipe para a frente. Como tinha entrado mais um zagueiro, os laterais foram mais aproveitados como alas. O Júlio e o Paulinho se adiantaram, assim criando mais oportunidades de jogadas ofensivas para a equipe. E após essa falha do Júlio César, perdendo a posse da bola, em uma tabela ele quase conseguiu pegar dentro da área uma bola para tentar fazer o gol. Porém, a bola molhada, ele não conseguiu fazer o domínio. E logo em seguida, pela esquerda, em uma boa tabela, a jogada iniciada pelo Paulinho, tocou para o Rafa Silva, atacante, que na vertical encontrou o William do Bigode movimentando de frente para o goleiro. Um belo passe na vertical de Rafa Silva, que acabou virando uma assistência, pois o William Bigode, de frente para o goleiro, deu uma cavadinha por cima dele, fazendo assim o gol de empate. Coelhão 1-1 aos 12 minutos da segunda etapa, fazendo justiça assim ao placar. A chuva tinha voltado, não com tanta intensidade da segunda etapa, mas continuava chovendo, o que dificultaria as jogadas das duas equipes. Que as duas já não tem problema de rebaixamento mais e também não tinha como alcançar o G4, jogaram mais para passar tempo apenas. Tivemos várias alterações do Coelhão, com as entradas do Miqueias, né? No final do jogo. Entrou o jogador que tinha lesionado logo quando chegou aqui, o jogador Pato. Mal pegou na bola, nada de produtivo. O atacante Arthur entrou na vaga do Rafa Silva, o Pato entrou na vaga do William do Bigode e o Miqueias entrou na vaga do Felipe Amaral. A outra entrada foi quem, né? No início do segundo tempo já tinha entrado o Rafa Barcelos no jogo. Eu não estou lembrando qual que foi a outra alteração. Mas tivemos assim, aquele Stene, né, jogador do Cruzeiro, entrou também, nem pegou na bola. Na minha opinião, o Valentim perdeu a oportunidade de utilizar mais jogadores da base. Mas já que eu acho que ele bateu um recorde de 7 jogadores da base atuando pela equipe, pelo menos nessa competição. Eu não me lembro de tantos jogadores aproveitados no profissional. O elogio que eu faço ao Valentim é nessa recuperação, nessa chegada que ele teve. Quando ele chegou, a equipe estava no Z4. De início, ele continuou escalando a mesma equipe que estava jogando com os veteranos, mas rapidamente ele percebeu que alguns não tinham condições de jogarem e foi aproveitando os meninos da base. Uma oportunidade imensa ao garoto Iago Souza, ao Tauan, atacante, deu credibilidade ao Paulinho pela lateral esquerda, após as contusões de Marlon e o jogador contratado lá, da lateral esquerda, eu até esqueci o nome dele, porque ele veio aqui para ficar no DM, né? O jogador que era lá do esporte. E o Paulinho teve personalidade e sim, jogou várias boas partidas, embora ele fosse perseguido pela torcida, infelizmente. É um dos destaques do time, que eu considero também como destaque o Júlio César, embora ele tenha falhado no lance do gol deles. Ele é zagueiro de origem e substituiu e muito bem e muito melhor ao lateral veterano Mariano, que quando jogava só fazia jogadas erradas na equipe. Júlio César é um destaque também da equipe, jogador cria, e o destaque super positivo é o volante Cauã Diniz. Hoje também ele teve, pela sua qualidade de passes no meio de campo e arremates de longe,
o gramado o prejudicou, principalmente na área central e na entrada da área, estava muito molhado, prejudicou seu futebol, mas é, sem dúvida nenhuma, um dos destaques. E destaque no ataque, Tauan Williams. Ninguém nem lembrava que ele estava no Coelhão ainda. O Valentim resgatou esse jogador, fazendo assim com que no ano que vem ele possa ser uma bela uma bela formação de ataque. Tauan e Williams e mais um, né? Eu não acredito que o William do Bigode vá continuar na equipe. E também não sei se o custo dele vale o benefício, né? Ele demonstrou que não tem condições de jogar 38 rodadas. Vai fazer 40 anos já, né? Na minha opinião, como em outras oportunidades eu disse, manter veteranos dá para contar nos dedos quais que devem continuar para o ano que vem. Renovar com o goleiro Gustavo, que sem dúvida nenhuma foi o responsável pela essa nova, como posso dizer, essa nova vida do Coelhão na Série B desse ano, pois quando o Gustavo chegou, a equipe estava mal, com goleiros desacreditados, e o goleiro que estava aí, sendo todo mundo aplaudindo, porém estava levando muito frango o goleiro emprestado pelo Atlético Mineiro, que acabou indo embora e sendo negociado. E o Jori, todos sabem que ele não tem condições de ser titular. O garoto Cássio teve oportunidades, mas como é muito novo, contratamos um goleiro Gustavo, que chegou, tomou conta do gol e, sem dúvida nenhuma, foi o destaque da equipe em 2025, que ele tem um contrato renovado. Dos veteranos, o único que eu aposto que deve continuar é o Gustavo. Os zagueiros Ricardo Silva, de repente o Lucão, porque para completar o elenco dos zagueiros. O Emerson, 30 anos, de repente ele começa na temporada se dê bem também. Nas laterais, mandar embora Mariano, Marlon. No meio de campo, Ale embora, Miqueias, todos esses caras irem embora. E no ataque, Rafa Silva, Rafa da Hora, o Diniz lá já foi embora. Que esses atacantes, Estevão, todo mundo ia embora. William do Bigode, só se o salário dele for bem mais baixo para ele continuar, senão não tem condição. E ficar com os crias, como eu disse, hoje tivemos 7 deles. O jogador novo que não é cria e que foi um destaque da equipe também, surpreendendo em 2025 o Felipe Amaral. Bom jogador de qualidade, temos que renovar o contrato dele, que com certeza ele terá propostas no mercado. Felipe Amaral, Cauã Diniz, os destaques da equipe como jogadores de linha. O Paulinho cresceu muito como lateral, principalmente ofensivamente, e o goleiro Gustavo. No gol, Gustavo e o Cássio são os bons nomes para 2026. No ataque, precisaremos contratar um camisa 10. E aí, o Tite Ortiz, você acha que deve continuar ou não? É um bom jogador, porém com lampejos. Será que ele começando uma pré-temporada, ele vai vingar ano que vem ou não? Qualidade ele tem. Se o valor do salarial dele não for muito alto, de repente é um camisa 10 que pode ter continuidade. Valentim está valorizado e eu sinceramente não acredito que ele vai continuar ano que vem. Ele falou em entrevista que essa semana vai começar com a diretoria. Ele está valorizado. Não sei se continua. Tomara que continue. E que, se ele continuar ou não, quem continuar, dar mais espaço para as crias. As crias são aqueles que vão ajudar a melhorar a vida do Coelhão, seja ela financeiramente ou dentro de campo, pois eles demonstraram com essa ascensão da equipe que sim, devem ter mais minutagem. Beleza? Depois que os crias entraram, que o time fugiu do Z4, terminando a competição em 12º lugar no momento. Beleza?
não dá para subir mais uma posição, porque o próximo acima da tabela tem 4 pontos de diferença e só teremos mais uma rodada. Rodada essa que será com todos os jogos no sábado. Se eu não me engano, apenas um jogo que vai ter na sexta-feira. A restante das partidas todas no sábado, às 4h30. O Coelhão termina contra o Atlético Paranaense. Lá em cima temos o quê? Em primeiro, o Coritiba. Segundo lugar, o Criciúma. Terceiro lugar, Chapecoense. E o Atlético Paranaense. Se eu não me engano, são esses os 4 primeiros. Coritiba, Criciúma, Chapecoense e Atlético Paranaense. Aliás, é Goiás. Criciúma, olha só, Coritiba, Criciúma, Atlético Paranaense e Goiás, os 4 primeiros. E a última rodada teremos o confronto entre Goiás e Remo. Se o Remo vencer, ele passa o Goiás. O Goiás depende de um empate apenas. Mas o Goiás precisa ficar atento que em quinto lugar está a Chapecoense, que conta com um empate entre Goiás e o Remo. Se eles empatarem e a Chapecoense ganhar, ela passa na frente dos dois. Aí classifica Curitiba, Atlético Paranaense, Criciúma e Chapecoense. Temos 6 equipes lutando pelas 4 vagas. Beleza? O Atlético Paranaense venceu hoje, está 3 pontos atrás do Curitiba. Se o Curitiba não vencer, ele perder a partida e o Atlético vencer, ele torna-se o campeão da Série B, porque terá mais vitórias do que o Curitiba. Ou seja, além do Atlético Paranaense precisar da permanência, em lutando pela permanência ainda, ele ainda tem chances de ser campeão, tornando assim a partida mais difícil para o Coelhão. Mas lembrando que o Coelhão, segunda-feira passada, ganhou da Chapecoense fora de casa. E não podemos esquecer que vencemos o Curitiba no segundo turno. Ou seja, não temos nada a perder, de repente seremos a surpresa na última rodada. Cada vitória que tivermos será a valorização do elenco e do clube. Beleza? Com exceção da chuva forte hoje foi muito bom, avacalhamos geral na Série B do Brasileirão. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe seu like. Assista abaixo os melhores momentos, vou deixar um link para vocês nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com os nossos amigos americanos. Eu sou Flávio Azevedo. Até o próximo. Dia 6 de dezembro, dia de confraternização dos torcedores. Onda Verde. Você vai jogar ou não? Estarei lá garantido, dia 6 de dezembro, de 11 até 5 horas da tarde.